A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte que está aqui mais uma vez no programa Falando Nisso. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Conexão Cristã. Que bom que essa transmissão chegou até você. Vamos estar orando agora para iniciarmos o programa. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por mais esse dia. Em nome de Jesus. Obrigada pela tua grande misericórdia, obrigada pela salvação. Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa falar mais uma vez conosco, abrir nossa mente, clarear nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que acontece ao nosso redor, Senhor, em nome de Jesus. Compreendermos a Tua voz, mas também compreendermos aquilo que acontece sem ser o Senhor agindo propriamente dito, diretamente para o nosso bem, mas aquilo que Satanás muitas vezes tem tentado contra as nossas vidas. Senhor, ilumina o nosso coração, ilumina nossa mente, em nome de Jesus, com a Tua doce palavra. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero comentar hoje com vocês sobre as estratégias de Satanás. Eu até queria explicar algo no início, que o meu papel principal, ou a minha vontade aqui, não é ficar falando de Satanás, que Satanás faz isso, Satanás faz aquilo, mas pregar sobre Jesus, sobre a salvação dos homens. Só que dentro dessa narrativa bíblica, da salvação de Jesus, a salvação de Deus através de Jesus, também conta vários episódios nos quais as pessoas estavam possuídas por demônios, estavam acorrentadas por Satanás, e tem até uma passagem que eu acho que você se lembra, que é Satanás tentando Jesus. Então, e nós também, agora aplicando nossas vidas, temos que estarmos alertas sobre Satanás era atuante antes e ele continua atuando hoje em dia com os seus demônios. E na visão do evangelho, na pregação do evangelho, na vida, vivendo com a boa notícia, vivendo com Jesus, a gente sabe que isso não é do agrado de Satanás. E nós falamos que Deus tem muitas formas de trabalhar, diversas, infinitas formas de trabalhar. E Satanás, ele busca parecer com Deus. Ele busca parecer com a Trindade. Só que ele não chega aos pés. Só que também ele tem muitas estratégias. Não tanto com o Senhor, não tanto quanto o Senhor, e nem tão boas, mas ele também tem suas estratégias. E às vezes as estratégias dele é muito sagaz. Nós vamos estar lendo aqui a história, a passagem que fala sobre a tentação de Jesus. Eu ainda não sou expert nesse assunto, só que, como eu já falei para vocês, que eu gosto de falar de coisas que eu tenho pensado atualmente, tá quente na minha cabeça. E isso é um assunto que tem rodado os meus pensamentos. Então, por isso que eu quero conversar. Não vou aqui fazer um estudo bíblico dizendo todas as estratégias de Satanás e tal. Não, eu quero conversar com vocês sobre isso e a gente tentar diagnosticar na nossa vida onde é que Satanás tem tentado achar um espaço, onde ele tem jogado sua estratégia, qual é a estratégia dele, para que ela venha ser aniquilada em nome de Jesus. Mateus capítulo 4 diz assim, a tentação de Jesus, a epígrafe. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão com suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma, em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isto lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa passagem, vamos lá, o que ela fala? Ela fala sobre Jesus, depois de ter sido batizado nas águas,
tido aquela manifestação ali de o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que agrada ao próprio Deus. Então ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. E então Satanás vai e lança propostas para Jesus. Ele primeiro pergunta, ele indaga, né? Jesus, primeiramente, se você está dizendo que você é o Filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele vai e usa a palavra de Deus, está escrito. Ao ser humano não viverá só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás, ele não desiste depois de tentar Jesus ali no seu físico. Que Jesus provavelmente estava com fome. Ele começou o seu jejum, não sei se ele, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Aqui no começo, no versículo 2 diz isso. Então Jesus com fome, tendo o poder para transformar aquelas pedras em pães. Satanás vai tendo ali na sua necessidade física, no seu corpo físico. Mas Jesus firmemente segura sua palavra e não o faz. Então o diabo levou Jesus para aqui, para a cidade santa, para um esplendor, para algo que os olhos de qualquer ser humano iriam encher. Ele colocou Jesus no pináculo do templo, um lugar bem alto, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles se sustentarão nas mãos, para que você não tropece em coisa alguma. Interessante agora, Satanás vai e leva ele para o quê? Para um lugar visível, para um lugar esplendoroso, para um lugar bonito, para um lugar que ele mostra poder, autoridade. E aí ele diz: vai, se joga daqui. Se joga daqui, porque você não disse que os anjos, se você der ordens, os anjos vão te pegar? Ou seja, a autoridade. Se você tem tendo autoridade aí, então vai, se joga. E usando dessa vez o que ele disse? Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito. Mudou a estratégia. Antes ele tentou Jesus no corpo, sem usar a escritura. Agora ele diz: Jesus usa a escritura? É? Pois eu também vou usar a escritura. Aí ele usa a escritura contra Jesus, só que de forma distorcida. Aí Jesus vai dizer o quê? Também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrando todos os reinos, mostrando a glória deles. E ele disse o quê? Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Ele está dizendo: tá bom, você não caiu ali na sua fome, não tentou usar ali sua autoridade, sua fala, seu Filho de Deus, para mandar os anjos fazer o que você queria. Mas eu posso lhe dar todos os reis do mundo. E essa glória pode ser toda sua. Se você fizer o quê? Prostrado, me adorar. Então Jesus diz: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então Satanás foi embora e os anjos vieram servir Jesus. Satanás usou várias estratégias. Dentre elas, ele viu que a primeira não deu certo, viu que a segunda não deu certo, foi tentar uma terceira. Ele usou mesmo a palavra de Deus para dizer, para ir contra a própria palavra de Deus, mas de uma forma distorcida que vinha se parecer que estava correto. Primeiramente, ele vai tentar ali Jesus na fome e na necessidade do seu corpo. E quantos de nós não temos sido tentados na necessidade do nosso corpo? Quantos homens e mulheres são colocados à prova nos seus trabalhos, pelo conta do seu sustento, a fazer coisas erradas, a extorquir dinheiro, a desviar dinheiro, a fazer falsas notas fiscais. Por quê? Porque quer ganhar o seu salário no final do mês. Mas muitas empresas trabalham o quê? Com erros na hora da administração do dinheiro. Quantos por aí não são tentados, vai talvez, às vezes, muitas vezes com fome para o trabalho, ou sem se alimentar direito, e trabalha muitas vezes com algum produto alimentício, e a vontade que tem é comer ali alguma coisa escondida. Porque Satanás tenta o ser humano nas suas necessidades. Uma pessoa que tem necessidade de fome, ele não vai tentar em outra coisa, ele vai tentar necessidade da fome. O homem que quer ser milionário, rico, ele vai tentar o homem nesse âmbito. Ele procura nos homens, ele não sonda os corações como Deus sonda. Nós temos que sempre esclarecer isso. Deus sabe do nosso coração, sabe o que passa na nossa mente. Satanás não tem essa capacidade.
Só que Satanás, ele sabe fazer uma coisa. Ele sabe observar. E se você se acha um bom observador, é porque você não conhece Satanás. Satanás, ele olha para o ser humano e ele observa o que o ser humano quer. Ele não olha o que está no coração do ser humano, mas ele vai olhando as atitudes do ser humano. Se você está feliz, por mais que você não possa ficar sorrindo, o seu semblante muda e você demonstra. Se você está triste, da mesma forma, por mais que você não possa demonstrar no ambiente que você está, alguma coisa vai mudar dentro de você e o seu semblante vai decair, assim como foi de Caim, lá no princípio, você disse, por que teu semblante caiu? Nós, como seres relacionais, que nos relacionamos com os seres humanos, nós temos vários sentimentos, nós podemos aflorar muitos sentimentos dentro da gente, sejam bons ou sejam ruins. E Satanás, ele é observador. Ele sabe quando aquilo alegra o seu coração e seu coração acelera. Não porque ele sonda o seu coração, mas porque ele tem ouvidos e escuta. Porque ele tem olhos e fica olhando o que nós estamos fazendo. O que nós falamos, nosso olhar para as pessoas, nosso olhar para as coisas. Ele pode não nos sondar, mas ele nos observa muito bem. Porque ele é um ser estratégico. Ele tem as suas estratégias diárias. E ele vai batendo, batendo, batendo. Ele vai procurando, tentando de uma forma, ver que não dá certo. Então ele vai mudar a estratégia. Jesus não vai transformar em pão, não? Tá bom. Então vai lá, pula do pináculo do templo, aquele lugar sagrado. Lugar sagrado desse aqui. Aí você vai e mostra que você é o filho de Deus. E os anjos vão lhe obedecem. E ainda usa a palavra de Deus. Quantas vezes a gente não tem escutado palavras distorcidas? Palavras que parecem de Deus, mas a verdade é a palavra de Deus usada de forma distorcida. Para que Satanás venha amaciar o meu ego e o seu ego. Para que ele venha dizer, não, tá tudo bem, continua assim. Igual aquele meme, né? Eu gosto é assim, amostradinho, né? Amostradinho, continue, continue. Exatamente. Ele vai e nos permite, não que ele possa mandar na gente, eu usei até a palavra errada. Ele vai e nos possibilita ali, na nossa frente. Ele nos coloca um prato, possibilitando ali. Se você quiser comer, coma. Tá aqui na sua frente. Só que aí a gente vai escolher. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim aconteceu com Jesus. Jesus foi resistindo, resistindo, resistindo. Ele sabia que ele era o Todo-Poderoso. Sabia que se ele dissesse, anjo, faça isso, o anjo tinha que fazer. Ele sabia que se fizesse pedras, todas as pedras do mundo se transformam em pães, elas se transformariam. Ele sabia que ele tem poder sobre todas as coisas. Que o mundo pode sim ter colocado, Adão e Eva pode sim ter colocado o mundo nas mãos de Satanás, entregando a ele lá no jardim, quando pecaram. E os males vieram sobre a terra. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo sabe que eles são acima de todas as coisas, todos os poderes. Que Satanás pode ter liberdade muitas vezes de agir aqui na terra. Tem liberdade para agir aqui na terra. Anda para um lado, para o outro, procurando quem tragar. Mas Deus sabe que no dia que ele lançar Satanás e destruí-lo, estará destruído. Porque ele sabe que ele é o Todo-Poderoso. Deus não é como a gente que sofre de distorção de imagem. Ah, eu já estou poderoso. Ah, eu já não estou poderoso. Não, ele sabe que ele é poderoso. E ele sabe que todas as coisas estão patentes diante dele. Então, Satanás troca a estratégia. E ainda distorce o que está escrito. Para confortar o coração do ser humano. Quantos de nós, muitas vezes, a gente está só esperando ali um confortinho, querendo fazer alguma coisa de errada, pecar. Aí só, não, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz aquilo. Procurando a palavra de Deus, alguma forma, alguma estratégia, para que a gente possa fazer aquilo que nós queremos. Que já está no nosso coração de fazer. Nós só queremos procurar algo na Bíblia para dizer, tá vendo, não é pecado. Para nos confortar, nos autoconfortarmos, para dizer, não, mas está na Bíblia, então não posso fazer. Para pecar de forma mais deliberada, mais calma. Eu e você podemos facilmente fazer isso. Então é um perigo, é um perigo. E ele mostra todos os reinos. Quem de nós não tem um ego? Talvez nem todos tenham um ego inflamado. Mas a gente não pode se pensar que a gente é tão bonzinho, é tão humilde, tão humilde. Você peca pelo falso ego, pelo falso descrença de não ter ego. Mas eu preciso dizer, tem um livro que é o Ego Transformado. Ele fala sobre a pessoa que... As duas pessoas. A pessoa que se soberbece, se coloca superior aos outros, que tem um ego inflamado.
E aquela pessoa que diz, eu sou um pobre coitado. Meu Deus, Jesus amado. Ai, meu Deus, não sei o quê. Que se coloca como o verme do verme do verme. Aí ele fala assim, essa pessoa teve o ego inflamado, mas hoje ele está seco. Mas o ego permanece lá. Essa pessoa tem o ego de dizer que não tem ego. Ela tem o ego de dizer, eu sou o humilde dos humildes. E se coloca como um verme do verme, sendo que nós somos os filhos de Deus. Sem Cristo, nós não somos nada mesmo, não. Mas com o sangue de Jesus, nós somos incluídos na família de Cristo. E hoje nós podemos dizer que nós éramos criatura, mas hoje nós somos filhos. Então, ele vai e mostra a Jesus todos aqueles poderes. Quem não ia querer poder? Quem de nós iria conseguir sustentar essas tentações aqui? Mas Jesus viu aqui como exemplo. Porque ele estava dizendo aqui, olha, eu estou fazendo isso aqui para vocês também, por exemplo, que vocês vão conseguir. Mas vamos conseguir como? Como é que Jesus conseguiu vencer? Usando a palavra e resistindo ao diabo. Resistindo ao diabo através da palavra. Ele não foi bater boca com Satanás dizendo, Satanás, não sei o que, Satanás. Não é bem assim, não. Não. Ele disse que está escrito. A palavra diz assim. E a palavra é a palavra de Deus, então é assim, assim, assim. Nada além disso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus usando a palavra, resistir ao diabo, Satanás fugiu dele. Por quê? Essa palavra é fiel e verdadeira e ela há de se cumprir. E Jesus deixou isso aqui como manual. Jesus conseguiu como exemplo de vocês também vão conseguir. A gente pode olhar e dizer, não, vou dar não, dá. Com Jesus dá de resistir ao diabo. Ele está, neste momento, olhando, não propriamente ele, mas enviando os seus demônios para que fiquem nos observando, para ver o que nos alegra, o que nos entristece, para ver qual estratégia vai funcionar mais em nós, se é da vez passada, se é uma nova estratégia. Tem um livro que fala do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Fala de uma alegoria ali, né? De que Maldonato, que é o Satanás, né? Ele instruindo os seus mini Satanás, os seus satanazinhos, os seus demoninhos, e os seus demônios, como enganar o ser humano. E aquele livro ele é muito bom, porque ele mostra várias estratégias que C.S. Lewis, ao longo da sua vida, viu que Satanás usava para ferir o ser humano, para atacar o ser humano. E não é apenas lá, você estava caminhando no meio da rua e uma mulher vai e se joga em cima de você. Não é ir lá, você nas suas redes sociais e uma pessoa começa a dar em cima de você. Não é a pessoa lá te chamando e te chamar, bora ali roubar um banco e ser milionário. Não. Ele mostra pequenas estratégias. Esse livro ele fala, tipo, um dia o filho se acorda, eu não lembro muito bem mais esse livro, mas é basicamente assim. Um dia o filho se acorda e ele não dá bom dia pra mãe. E ali Satanás já vai falando pra mãe, olha, teu filho não te chama não. Nem te deu bom dia. E então ela já fica ali meio irada. Aí dá bom dia, já meio com a voz, um tom meio arrogante. Aí Satanás vai no ouvido do menino e começa a dizer, tá vendo aí, ó? Toda arrogante contigo. Aí começa. Ou aí um começa a trocar o ferro com o outro, troca o ferro com o outro. E lá ele fala exemplos de família, vários exemplos. Eu até depois ler novamente para ter esses exemplos mais frescos na minha mente. Mas é basicamente assim. Ele mostrando estratégias cotidianas. Olha fulano, o jeito que fulano olhou pra tu. Olha o jeito, olha a oportunidade que tá dentro. Quem vai ligar pra isso? É tão besta essa coisa aqui. Ninguém vai ligar, não. Tô nem aí o que os outros pensam. Diz aí, ó, deixa pra lá. Ele vai dando tantas estratégias que pra gente parece algo cotidiano e normal. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Só mais uma atitude. Só mais uma fala. Mas muitas vezes isso ali tem uma atuação de Satanás atrás da gente. Dizendo, continue assim. Continue assim. E que em nome de Jesus Deus possa clarear a nossa mente para que a gente não venha a ser guiado por Satanás, mas guiados pelo Espírito de Deus. Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os que andam no Espírito são guiados pelo Espírito. Nós, em nome de Jesus, somos essas pessoas. E que em nome de Jesus, neste momento, Deus possa clarear a nossa mente. Clarear como nós estamos vivendo. Clarear aquilo que nós temos muitas vezes ouvido Satanás. Não temos dito, está escrito na palavra assim. Mas temos escrito o que Satanás tem dito. Por mais que indiretamente, que em nome de Jesus, nossos olhos possam ser abertos. Nós vamos estar orando neste momento em prol disso. Amém, meus irmãos? Mas, só para concluir. Satanás tem suas estratégias. Mas Deus nos dá as capacidades para nos resistirmos. Deus também nos dá a estratégia para nós enxergarmos, para nós vermos, para nós estarmos diante de Deus em segurança.
Que Deus continue abençoando a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela sua presença, pela sua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem iluminado nossa mente, nosso entendimento. Pai amado, Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus tua intervenção sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, se Satanás tem agido, Deus, deliberadamente na nossa vida, ou com algumas atitudes específicas, que o Senhor possa clarear nossa mente, Deus. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco através das pessoas, que o Senhor possa falar conosco através de sonhos. Ilumina nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quebra essas cadeias, essas prisões que Satanás tem tentado nos colocar, Senhor. Essas prisões que muitas vezes acorrentam nossas mentes, Senhor, e nós temos visto apenas um lado, Senhor. Temos visto só aquilo que está na nossa frente, mas o Senhor deseja que nós venhamos ver mais, Deus. Ver o âmbito espiritual, o âmbito físico, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Tem de misericórdia. Perdoa nosso coração, porque muitas vezes nós temos errado contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser nosso guia. Que a tua palavra esteja no nosso coração, na nossa mão, na nossa testa, em nome de Jesus. Que ela esteja gravada em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Que o Espírito Santo possa nos lembrar, Senhor, no momento da tentação, da tua doce palavra, da tua doce voz. Pai amado, Pai querido, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a vivermos essa vida, para te glorificar e te honrar. Assim, Pai amado, Pai querido, nós pedimos, te agradecemos. Amém, e graças a Deus. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Que Deus continue abençoando você. Que em nome de Jesus a sua mente possa ser clareada. Que se você não conhece a Cristo ainda, não sejam guiados por Satanás, mas sejam guiados pelo Espírito de Deus. Aceite a Ele, retorne a Ele em nome de Jesus. Agora vamos ficar com mais louvores, com mais programações aqui na rádio. Que Deus continue abençoando a sua vida. E não esqueça que Cristo vive.